Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui dando continuidade ao projeto Reavivados por Sua Palavra. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Daniel. Vou fazer um resumo aqui do capítulo. Antes, porém, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva e ative o sino de notificações, tá ok? E também quero convidá-lo a compartilhar este vídeo, com outras pessoas, para que assim a mensagem da Palavra de Deus seja levado a mais e mais pessoas. Bom, o capítulo 2 de Daniel conta a história do rei Nabucodonosor, e ele teve um sonho. E esse sonho perturbou muito o rei. Nos tempos antigos, até hoje, muita gente, quando tem um sonho, às vezes acorda preocupado, e querendo saber assim, o significado desse sonho, o que Deus está querendo dizer. Até hoje nós vemos pessoas assim. Agora imagine antigamente. Antigamente eles tinham mesmo quase que certeza que todo sonho era um presságio de alguma coisa. E quando Nabucodonosor sonhou, ele ficou pensando, isso quer dizer alguma coisa e alguma coisa muito importante. Porém, Nabucodonosor havia esquecido o que tinha sonhado. Ele sabia que tinha sonhado, mas havia esquecido. Então ele chama os seus sábios, os seus magos, os caldeus, os encantadores lá, para que eles dissessem ao rei o que ele havia sonhado e a sua interpretação. Porém, a história diz que ninguém conseguiu dar essa resposta. Nenhum deles sabia dizer o que o rei sonhou, e muito menos interpretar. O rei então decide que se eles não fizessem aquilo, se eles não contassem para ele o sonho e dessem a interpretação, que ele iria mandar matar a todos eles. É aí que entra na história Daniel e os seus amigos, os seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Quando o chefe da guarda vai buscar Daniel para matá-lo, para levar ele para ser morto, porque o decreto do rei era que todos os sábios da Babilônia teriam que morrer, Daniel procura saber o que está acontecendo, porque até então ele não sabia. O chefe da guarda, então, faz saber a Daniel a situação. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Daniel, então, consegue, com certeza ali, orando a Deus, pedindo a bênção de Deus, consegue uma audiência com o rei, e então pede ao rei que lhe dê um tempo para que ele pudesse orar a Deus e dar ao rei o sonho e a interpretação. O rei lhe concede o favor. Daniel, então, se volta para os seus 3 amigos e eles passam a noite em oração. Oram a Deus e Deus, então, revela, ouvindo a oração, atendendo a oração de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Deus revela a Daniel o sonho e a interpretação. E Daniel, então, leva ao rei as informações que Deus havia dado. E aí vamos dizer assim, que surge uma das profecias mais espetaculares da palavra de Deus. Em um sonho, Deus revela a um rei pagão a história da humanidade. É isso mesmo. O sonho de Daniel 2 revela para o rei pagão Nabucodonosor, e é claro, registrado nas Sagradas Escrituras para nós também, a história da humanidade, passando pelos seus principais impérios e culminando no maior reino que vai existir neste mundo, que é o reino de Cristo. Eu vou resumir para vocês rapidamente este sonho, que está aqui registrado em Daniel 2, a partir do versículo 32. Diz assim: a cabeça
era de fino ouro. Vou ler o verso 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho. E aí Daniel vai revelar agora, a partir do verso 37 em diante, Daniel vai dar a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. E ele começa dizendo assim, olha, você, ó rei, é a cabeça de ouro. O que Daniel estava dizendo ali? Babilônia, que Nabucodonosor, ele representava Babilônia. Aqui Deus vai representar os impérios do mundo através de uma estátua de metal. Uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, o ventre e o quadril e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Cada parte aqui designada representa um império e uma fase da história mundial. Então, a cabeça de ouro, segundo Jeremias 51, verso 7, ele chama Babilônia, Jeremias se refere a Babilônia como uma taça de ouro. Ou seja, o ouro era um símbolo do reino da Babilônia. Aliás, dizem os historiadores que havia muito ouro na cidade de Babilônia. Os seus templos, os seus palácios, todos tinham muito ouro, porque os babilônios, eles gostavam muito de ouro e tudo na cidade tinha ouro, ouro e mais ouro. Por isso que o reino da Babilônia, ele é identificado, o Império Babilônico é identificado como a cabeça de ouro. Não é uma profecia, vocês estão percebendo, difícil de se interpretar. O profeta continua dizendo que o peito e braços de prata representavam um reino que surgiria logo após Babilônia. Este reino, quando nós vamos na história, você vai perceber que, na sequência, o reino que substitui Babilônia é o Império Medo-Persa. Se você for em Daniel capítulo 5, você vai ver isso. No capítulo 5, nós vamos estudar logo, esse capítulo fala exatamente sobre o reino que substitui, ou o império que substitui Babilônia, ou seja, o Império Medo-Persa. Diz que ele seria um império inferior. Em que sentido a Medo-Pérsia seria inferior ao reino da Babilônia, ao Império Babilônico? No sentido de ele seria inferior em luxo e em magnificência. E também o Império Medo-Persa, eles eram uma civilização menos desenvolvida do que a civilização babilônica. Tanto que eles adotaram para si muitos dos costumes e da cultura babilônica. Então, o segundo reino, peito e braços de prata, Império Medo-Persa. Logo seguido a esse reino, viria um terceiro, mais inferior ainda. Ele seria
ventre e o quadril de bronze, que é o Império Grego-Macedônico. Alexandre o Grande, ele herdou de seu pai o império, o recém-expandido reino grego-macedônico. Por que a gente diz que é o reino grego-macedônico? Na realidade, era o Império Macedônico que vai se expandir, ali sob o comando de Alexandre o Grande. Porém, nós vemos que ele fazia parte, o reino macedônico, fazia parte daquela região da Grécia e ele tinha os costumes e a cultura grega. Ele era das cidades-estados que formavam ali a civilização grega. Vai se expandir e vai se tornar, até então, o maior reino em termos de extensão territorial até então, naquela época. Olha que interessante. Os soldados grego-macedônicos, eles usavam capacetes, escudos e mandinhas feitos de bronze. Ou seja, para a gente perceber que que o bronze era um símbolo da Grécia também. Em seguida, nós vamos ter as pernas de ferro. Bom, segundo a história, o reino que sucede o Império Grego-Macedônio na história é o Império Medo-Persa, ou melhor, o Império Romano. O Império Romano. Não vamos confundir, né? Como diz o ditado, não vamos confundir alhos com bugalhos. O Império Romano. Veja só o que o historiador Edward Gibbon, ele se referindo a Roma, ele a chama de monarquia de ferro. Né? Uma frase assim, bem interessante. Esse império seria forte como o ferro. E foi o Império Romano, foi o império que mais durou e o mais extenso de todos. E ele também foi um império que se destacou porque ele conquistou o seu território pela força, né? E pela sua força e do seu exército. Os exércitos romanos eram terríveis e muito temidos. E esse país, né, realmente cresceu desde lá a cidade de Roma, no começo bem pequeno, depois virou uma monarquia, depois se tornou uma república e, por fim, né, através ali de Júlio César, se tornou um império. E aí nós vamos ter a época dos imperadores romanos. E foi exatamente no Império Romano que Jesus Cristo veio a nascer. Bom, nós estamos acompanhando aqui a história. Vamos só recapitular. Então, a cabeça de ouro, ou ouro, representava o Império Babilônico. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze, o Império Grego-Macedônico. As pernas de ferro, o Império Romano. E aí o texto vai dizer que os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. A história conta que Roma ela caiu no ano 476 diante da revolta de 10 tribos bárbaras. Veja só que interessante. Se a gente contar, e aí muitos estudiosos fazem essa atribuição. Os dois pés, né, porque aqui os pés em parte de ferro e em parte de barro. Os dois pés, né, geralmente cada pé tem 5 dedos. Então formam-se 10 dedos. O Império Romano, né, foi dividido lá no ano 476 e ele cai sob o ataque das 10 tribos bárbaras. Elas vão formar o que hoje é a Europa. Claro que dali vai surgir algumas nações, outras nações vão aparecer. E veja só que o texto diz que elas são de ferro e barro, ou seja, forte por um lado, porém fraco pelo outro. Aqui representa a Europa dividida. E é interessante que, se você ler o texto bíblico,
O profeta ele vai dizer assim, ó, no verso 42, ele diz assim, olha, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, a gente repara aqui que haveria, segundo a profecia, haveriam várias tentativas de unir a Europa em um novo império, porém isso não aconteceria. E para você ter uma ideia, ali por volta do ano do descobrimento do Brasil, por volta do ano 1500, 1600 por ali, praticamente a Europa era formada por vários reinos que tinham ali seus reis, rainhas e praticamente todas as famílias reais da Europa elas estavam unidas em parentesco, ou seja, o príncipe de um reino casado com a princesa do outro e assim vice-versa. Porém, a Bíblia diz que eles tentariam fazer isso, tentariam se unir mediante casamentos, mas não conseguiriam. Se você olhar o restante da história, você vai perceber que houve outras tentativas. Napoleão Bonaparte tentou unificar a Europa, porém não conseguiu. Recentemente, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, a gente conhece a história do nazismo, através ali do nazismo, unindo ali a Alemanha com outras nações nazistas, tentou conquistar, unificar a Europa, porém não conseguiu. Sabe por quê? Porque a profecia diz que eles tentarão, mas não conseguirão. E aí o texto termina dizendo o seguinte, eu vou ler com vocês o verso 44. Mas nos dias destes reis, que reis? A Europa dividida, como está hoje. Aliás, recentemente nós tivemos também o bloco da União Europeia, né? Tentou se unir ali de forma econômica, mas esse ano, o ano passado, se eu não me engano, a Inglaterra abandonou este bloco e, novamente, a Europa não conseguiu se unir. É profecia. Quando Deus do céu fala, profecia... Aliás, uma frase que eu ouvi do pastor Mark Feeley, muito, muito interessante, que ele diz assim, olha, profecia não é provisão. Profecia é Deus dizendo o que vai acontecer. Agora veja só, mas nos dias destes reis, verso 44, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes do monte, verso 45, foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo ao sonho e fiel à sua interpretação. Então aparece no sonho uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos. O que significa essa expressão sem o auxílio de mãos? Qual é a interpretação? Significa que ela não é esse reino, que essa pedra vai se tornar um reino, ela vai destruir os outros reinos e ela própria vai crescer e se tornar uma montanha, símbolo de reino, se tornar um reino, que vai existir para sempre esse reino. Né? O fato dela ter sido cortada sem o auxílio de mãos indica que é um reino ou um império sobrenatural ou sobre-humano, ou seja, não há participação humana neste reino. E aí, todos os estudiosos identificam este reino, o reino da pedra, como o reino de Cristo. Aliás, o apóstolo Pedro ele fala que Jesus é a pedra angular, ou seja, Cristo é a pedra fundamental sobre a qual foi construída a Igreja de Deus. Então, a pedra é símbolo de Jesus, rocha, pedra. E o reino de Cristo, segundo Daniel 2, será um reino que vai existir para sempre, ou seja, ele não terá fim. E agora veja só,
Eu quero terminar, né? Nosso tempo foi bastante aí. Esses vídeos sobre o livro de Daniel vão ser um pouco mais extensos, porque são muito importantes essas profecias. Mas veja só o verso 35. O verso 35 diz assim: Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, a prata, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Ou seja, quando Cristo estabelecer o seu reino, não vai haver nada, vestígio algum dos reinos deste mundo vão prevalecer no reino de Cristo. É um reino totalmente diferente. O reino de Cristo será um reino perfeito, um reino de paz, um reino de amor, um reino onde não haverá pecado nem pecadores. Sim, o reino de Cristo, o reino eterno. Nós estamos vivendo nos dias destes reis, ou seja, ali no período dos pés, né, em parte de ferro e em parte de barro. Isso significa que nós estamos lá na parte final da estátua. Isso nos prova o quão perto nós estamos da volta de Jesus. Em breve, a pedra cortada sem o auxílio de mãos, né, irá estabelecer o seu reino aqui neste mundo. Em breve Jesus voltará e estabelecerá o seu reino de amor, o seu reino eterno, o reino que não terá fim. Todos nós somos convidados a fazer parte do reino de Cristo. Através da graça que Ele nos ofertou morrendo na cruz do Calvário, Cristo nos oferece um certificado de cidadãos do reino dos céus. Este certificado, né, ele é oferecido de graça para quem quiser aceitar. Porém, como cidadãos do reino dos céus, nós precisamos viver de acordo com as leis deste reino. Ou seja, nós precisamos viver de acordo com os costumes e a cultura do reino de Cristo. Né? Nos vestir como se vestem os cidadãos do reino dos céus, falar como falam, usando a mesma língua que usam os cidadãos do reino dos céus. Entende? É muito importante isso. E enquanto nós aguardamos o reino de Cristo se estabelecer, enquanto aguardamos este reino, nós o proclamamos para que outras pessoas também recebam, vamos dizer assim, o green card, né? O certificado de cidadania do reino de Jesus. Maravilhoso, irmãos e irmãs, será quando Cristo estabelecer o seu reino. Mas é importante que nós vivamos aqui como cidadãos deste reino e como proclamadores deste reino também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu quero terminar orando com você. Querido bom Deus, obrigado, Senhor Deus, por ter deixado esta profecia maravilhosa escrita para nós. Queremos fazer parte do Teu reino e por isso pedimos ao Pai o poder do Espírito Santo para vivermos como cidadãos do reino dos céus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.